sejam muito bem-vindos. Então, iniciando mais uma unidade do Guyton, a gente vai iniciar hoje a unidade 3 e vai tratar do capítulo 9, que vai trazer o tema o músculo cardíaco, o coração como uma bomba e a função das válvulas cardíacas. Então, vamos iniciar mais esse capítulo. Com este capítulo, começaremos a discussão do coração e do sistema circulatório. O coração, ilustrado na figura 9.1, é, na verdade, formado por duas bombas distintas, o coração direito, que bombeia sangue para os pulmões, e o coração esquerdo, que bombeia o sangue para os órgãos periféricos. Por sua vez, cada um desses corações é bomba pulsátil de duas câmaras, compostas por um átrio e um ventrículo. Cada átrio é fraca bomba de escova, primer pump, para o ventrículo, ajudando a propelir o sangue para seu interior. Os ventrículos, por sua vez, fornecem a força de bombeamento principal que propele o sangue através 1. Da circulação pulmonar, partindo do ventrículo direito, ou 2. Da circulação periférica do ventrículo esquerdo. Mecanismos especiais no coração promovem a sucessão contínua de contrações cardíacas, chamadas ritmo cardíaco, transmitindo potenciais de ação pelo músculo cardíaco, causando os batimentos rítmicos do coração. Esse controle rítmico será explicado no capítulo 10. Nesse capítulo, explicaremos como o coração atua como bomba, começando com as características especiais do coração em si. Então, a gente tem aqui a figura 9.1, que mostra a estrutura do coração e o fluxo do sangue pelas câmaras e válvulas cardíacas. Então, pense o sangue da cabeça e da extremidade superior, descendo o sangue venoso, vindo e entrando pela veia cava superior. Então, todo esse sangue da cabeça e extremidade superior vai ser reunido para essa veia cava superior. E todo o sangue advindo do tronco e da extremidade inferior, todo o sangue venoso, vai vir e reunir nessa veia cava inferior. Então, o sangue advindo da veia cava superior e da veia cava inferior vai entrar no átrio direito. No átrio direito existe essa válvula tricúspide que vai ajudar na passagem do sangue do átrio direito para o ventrículo direito. Aqui no ventrículo direito, o sangue vai ser bombeado e propelido, passando pela válvula pulmonar e seguindo pelas artérias pulmonares até os pulmões. Nos pulmões, esse sangue vai ser oxigenado, então esse sangue que já estava usado vai ser oxigenado, e vai retornar dos pulmões pelas veias pulmonares. As veias pulmonares, que são 4, aqui está mostrando só 2, as veias pulmonares vão desembocar esse sangue no átrio esquerdo. O átrio esquerdo vai mandar esse sangue para o ventrículo esquerdo, passando pela válvula mitral, e o ventrículo esquerdo vai mandar esse sangue para a aorta. Então, esse sangue agora, que já está oxigenado, já está pronto para nutrir os órgãos, ele vai passar e ir para a aorta, e da aorta ele vai seguir para a cabeça, para as extremidades superiores, e também vai descender e seguir para o tronco e para as extremidades inferiores. Fisiologia do músculo cardíaco. O coração é composto por 3 tipos principais de músculo: músculo atrial, músculo ventricular e as fibras especializadas excitatórias e condutoras. Os tipos atrial e ventricular do músculo contraem-se quase como os músculos esqueléticos, mas com duração muito maior da contração. As fibras excitatórias e de condução, no entanto, só se contraem fracamente por conterem poucas fibras contráteis, mas apresentam descargas elétricas rítmicas e automáticas, na forma de potenciais de ação, ou fazem a condução desses potenciais de ação pelo coração, representando o sistema excitatório que controla os batimentos rítmicos. Então, a gente tem que ter essa noção de que o coração é composto por 3 principais tipos de músculo. Então, o músculo cardíaco é composto por 3 músculos. O músculo presente nos átrios, que vai fazer essa contração e mandar o sangue para os ventrículos. Então, há um músculo presente nos átrios, que é um. O músculo presente nos ventrículos, que vai contrair e mandar o sangue para as artérias
e o sistema especializado, que é o sistema das fibras excitatórias e condutoras, que aqui não está representado, mas são essas fibras que vão ser responsáveis por gerar esse batimento rítmico do coração. Então, ele vai ser gerado, esse potencial de ação vai ser gerado e vai ser conduzido para essas fibras do músculo atrial e do músculo ventricular para que elas possam se contrair e manter essa pulsação do coração em uma sequência automática e rítmica. Anatomia fisiológica do músculo cardíaco. A figura 9.2 mostra a histologia típica do miocárdio, demonstrando como fibras musculares cardíacas se dispõem em malha ou treliça, como as fibras se advindo, se recombinando e de novo se separando. Pode-se também imediatamente observar, a partir dessa figura, que o músculo cardíaco é estriado, como um tipo músculo esquelético. Além disso, o músculo cardíaco contém miofibrilas típicas com filamentos de quitina e miosina, quase idênticos aos encontrados nos músculos esqueléticos. Esses filamentos se dispõem lado a lado e deslizam junto durante as contrações, como ocorre nos músculos esqueléticos, capítulo 6. Mas em relação a outras características, o músculo cardíaco difere bastante do esquelético, como veremos. O miocárdio como sincício. As áreas escuras que cruzam as fibras miocárdicas na figura 9.2 são referidas como discos intercalados. Elas são, na verdade, membranas celulares que separam as células miocárdicas umas das outras. Isso é, as fibras do músculo cardíaco são feitas de muitas células individuais conectadas em série e em paralelo uma com as outras. Em cada disco intercalado, as membranas celulares se fundem entre si de modo a formarem junções comunicantes permeáveis, gap junctions, que permitem rápida difusão, quase totalmente livre, dos íons. Assim, do ponto de vista funcional, os íons se movem com facilidade pelo fluido intracelular ao longo do eixo longitudinal das fibras miocárdicas, com os potenciais de ação se propagando facilmente de uma célula muscular cardíaca para outra através dos discos intercalados. Dessa forma, o miocárdio forma um sincício de muitas células musculares cardíacas, no qual as células estão tão interconectadas que, quando uma delas é excitada, o potencial de ação se espalha para todas, propagando-se de célula a célula pela treliça de interconexões. Então, aqui na figura 9.2, a gente tem esse caráter sincicial interconectando as fibras musculares cardíacas. Esse caráter sincicial mostra que as fibras estão conectadas. Então, nessa parte marrom mais escura, é a separação de uma membrana plasmática de uma fibra com a da outra fibra, né? E nessas membranas plasmáticas aqui, existem esses discos intercalados. Esses discos intercalados são junções onde os íons presentes em uma célula conseguem atravessar para outra célula através desses discos intercalados. Então, são um sistema de condução e que permite a interação entre as células. Isso forma esse caráter sincicial do músculo cardíaco. Assim, um potencial de ação que despolariza uma fibra consegue atravessar para as demais fibras através da passagem de íons por esses discos intercalados. E esse caráter sincicial quer dizer que o músculo ele é um todo. Então, um potencial de ação que é gerado em uma fibra, ele facilmente se espalha para as demais fibras, já que elas estão interconectadas. Então, é como se fosse realmente um todo, já que todas as fibras estão conectadas através desses discos intercalados. E também a gente pode ver essa organização em série e em paralelo dessas fibras. Então, elas se comunicam e se entrelaçam, formando ainda mais esse caráter sincicial. Então, de onde vier esse potencial de ação, de onde for estimulado, esse potencial de ação consegue se propagar ao longo de todo o músculo, excitando todas as células, já que há essa passagem através desses discos intercalados e essa comunicação entre as membranas plasmáticas das fibras musculares cardíacas.
O coração é, na verdade, composto por dois sincícios. O sincício atrial, que forma as paredes dos dois átrios, e o sincício ventricular, que forma a parede dos ventrículos. Então, é só importante ressaltar que existem esses dois sincícios, né? O atrial e o ventricular. Então, são sincícios independentes. Então, a comunicação entre as células musculares cardíacas do átrio é um sincício, então essas células do átrio se comunicam entre si através de exercícios intercalados. E as células desse sincício ventricular se comunicam entre si como um todo. Então, são dois sincícios independentes. Entretanto, não há essa comunicação direta das fibras musculares cardíacas do átrio com as fibras musculares cardíacas do ventrículo, já que os átrios são separados dos ventrículos por tecido fibroso que circunda as aberturas das válvulas atrioventriculares, AV, entre os átrios e os ventrículos. Normalmente, os potenciais não atravessam essa barreira fibrosa para atingir diretamente os ventrículos a partir do sincício atrial. Em vez disso, eles são conduzidos por meio do sistema especializado de condução, chamado feixe AV, ou feixe atrioventricular, o feixe de fibras condutoras, com alguns milímetros de diâmetro, discutido em detalhes no capítulo 10. Essa divisão do músculo cardíaco em dois sincícios funcionais permite que os átrios se contraiam pouco antes da contração ventricular, que é importante para a eficiência do bombeamento cardíaco. Então, já que são dois sincícios independentes, o que separa o sincício atrial do sincício ventricular é a presença desse tecido fibroso que circunda essas válvulas ventriculares. Então, ele vai tornar independente esse sincício atrial desse sincício ventricular. E já que esses sincícios não se comunicam, né? Quando um potencial, essas fibras de condução estimulam esse sincício atrial a contrair, então ele se contrai, e essas mesmas fibras de condução, pouco tempo depois, vai estimular também esse sincício ventricular a se contrair. Se o sincício atrial e ventricular fossem todos interconectados, então fosse só um sincício, todo ele se contrairia ao mesmo tempo. E isso não é importante, porque é necessário o sangue chegar nos átrios. Esses átrios vão se contrair inicialmente, então eles se contraem, mandam esse sangue que está nos átrios para os ventrículos, e então o potencial chega, né, essa estimulação chega no sincício ventricular, e o sincício ventricular agora se contrai como um todo, mandando o sangue para os pulmões e para o corpo. Então, é importante que haja esses dois sincícios, essa independência entre os sincícios, para que eles possam se contrair cada um em um tempo, e assim o sangue possa circular e ir para os locais adequados devidamente. Potenciais de ação no músculo cardíaco. O potencial de ação registrado na fibra ventricular cardíaca, mostrado na figura 9.3, tem em média 105 mV, o que significa que o potencial intracelular passa de um valor muito negativo, por volta de menos 85 mV, entre os batimentos, para valor ligeiramente positivo, em torno de mais 20 mV durante cada batimento. Após o potencial em ponta spike inicial, a membrana permanece despolarizada durante cerca de 0,2 segundos, exibindo um platô, como mostrado na figura, ao qual se segue repolarização abrupta. A presença desse platô no potencial de ação faz a contração muscular ventricular durar até 15 vezes mais que as contrações observadas no músculo esquelético. Então, aqui na figura 9.3 a gente tem esse gráfico com os potenciais de ação rítmicos em milivolts de fibra de Purkinje e de fibra muscular ventricular registrados por meio desses microeletrodos. Então, aqui a gente tem, né, em azul, esses potenciais de ação no músculo ventricular e em vermelho nas fibras de Purkinje. Essas fibras de Purkinje são fibras do sistema de condução do músculo cardíaco. Então, lembrar lá novamente que existe o músculo atrial, o músculo ventricular e as fibras de condução. Essas fibras de Purkinje são parte dessa fibra de condução, mas a gente vai ver isso com mais detalhes mais na frente. Então, a gente pode observar que a célula sai de um repouso, inicia o processo de despolarização, atinge seu pico
e apresenta tanto as fibras de Purkinje quanto no músculo ventricular um platô, que é um curto período de tempo onde o potencial se altera muito pouco. Então, ela sofre essa despolarização abrupta, permanece nesse platô e, em seguida, segue-se a essa repolarização abrupta. Então, esse platô existe tanto no músculo ventricular quanto nas fibras de Purkinje. E no músculo ventricular isso é muito importante porque permite que essas fibras musculares permaneçam contraídas por um tempo muito maior do que se comparado, por exemplo, lá no músculo esquelético, onde o gráfico ele apresenta uma despolarização e uma repolarização muito abrupta, sem apresentar esse platô. Aqui apresenta essa despolarização abrupta, o platô e a repolarização abrupta. O que causa o potencial de ação prolongado e o platô? Nesse ponto, deve-se perguntar: por que o potencial de ação miocárdico é tão longo e por que ele apresenta platô enquanto o do músculo esquelético não tem? As respostas biofísicas básicas a essas questões foram apresentadas no capítulo 5, mas serão resumidas aqui também. Então, por que existe esse potencial de ação? Já tem um vídeo aqui no canal do capítulo 5 explicando com mais detalhes, mas aqui vai explicar novamente por que ocorre esse platô. Pelo menos duas grandes diferenças nas características das membranas dos músculos cardíacos e esqueléticos explicam o potencial de ação prolongado e o platô encontrado no miocárdio. Primeiro, o potencial de ação do músculo esquelético é causado quase que inteiramente pela súbita abertura de grande quantidade dos chamados canais rápidos de sódio, o que permite que número imenso de íons sódio entre nas fibras do músculo esquelético vindo do líquido extracelular. Esses canais são denominados rápidos porque permanecem abertos apenas por alguns milissegundos, por alguns milésimos de segundos, e então se fecham de modo abrupto. Ao final desse fechamento, ocorre a repolarização e o potencial de ação termina dentro de aproximadamente 1 milissegundo. Então aqui deu a característica do músculo esquelético. Lá a gente pode lembrar que o potencial de ação sai do repouso, há a abertura desses canais rápidos de sódio, então há uma despolarização abrupta e em seguida esses canais fecham e já abrem os canais de potássio, fazendo a repolarização abrupta também. Então é um gráfico onde a ponta em spike dele apresenta esse potencial em spike e logo em seguida já há a repolarização com uma queda abrupta desse potencial. Agora, no músculo cardíaco, o potencial de ação é originado pela abertura de canais de dois tipos: os mesmos canais rápidos de sódio, tais quais no músculo esquelético, e grupo completamente diferente de canais, os canais lentos de cálcio, que também são referidos como canais de cálcio-sódio. Essa segunda população de canais difere dos canais de sódio rápido por serem mais lentos para se abrir e, mais importante, por continuarem abertos por várias décimas de segundo. Durante esse tempo, grandes quantidades de íons cálcio e sódio penetram nas fibras miocárdicas por esses canais, mantendo prolongado período de despolarização, causando o platô do potencial de ação. Além disso, os íons cálcio, entrando durante a fase de platô, ativam um processo de contração muscular, diferentemente dos íons cálcio que causam as contrações no músculo esquelético, originados do retículo sarcoplasmático intracelular. A segunda grande diferença entre os dois tipos musculares em questão, que ajuda a explicar o potencial de ação prolongado e o platô, é que imediatamente após o início do potencial de ação, a permeabilidade da membrana celular miocárdica aos íons potássio diminui aproximadamente por 5 vezes, efeito que não ocorre nos músculos esqueléticos. Essa permeabilidade reduzida ao potássio pode ser o resultado do influxo excessivo de cálcio pelos canais de cálcio-sódio. Independentemente da causa, a redução da permeabilidade ao potássio diminui a saída dos íons potássio com carga positiva durante o platô do potencial de ação e, assim, impede o retorno rápido do potencial de ação para seu nível basal. Quando o canal de cálcio-sódio lento se fecha ao final de 0,2 a 0,3 segundo e cessa o influxo de cálcio-sódio, a permeabilidade da membrana aos íons potássio aumenta rapidamente.
Essa perda rápida de potássio no interior da fibra provoca o retorno imediato do potencial de membrana da fibra ao seu nível de repouso, encerrando assim o potencial de ação. Então, a gente pode retornar nesse gráfico 9.6 que fica mais fácil de entender. Ao contrário do que ocorre lá na fibra muscular, onde há a abertura dos canais rápidos de sódio, o fechamento dos canais rápidos de sódio e a abertura dos canais de potássio, e a despolarização e a repolarização muito abrupta, aqui há essa diferença principal, que é a existência desses canais lentos de cálcio-sódio. Então, a célula está em repouso. Há, inicialmente, com a geração, o estímulo do potencial de ação, a abertura desses canais rápidos de sódio, há, então, a entrada dessa carga positiva do sódio, e então há também estímulo à abertura desses canais lentos de cálcio-sódio. Como esses canais são lentos, eles demoram mais para abrir e demoram mais para fechar. Então, durante esse período de tempo, que é o tempo de platô, fica havendo a entrada, através desses canais, de íons cálcio e um pouco de sódio também, mas principalmente o cálcio, e a saída de potássio, já que nesse momento também alguns canais de potássio vão estar abertos. Então, nesse período, está havendo entrada de cargas positivas e saídas de cargas positivas. A entrada através dos canais lentos de cálcio e sódio e a saída através do canal de potássio. É importante lembrar também que, além desses canais de cálcio e sódio que ajudam a formar esse platô, há também o número reduzido desses canais de potássio. Então, não são 100% desses canais de potássio que se abrem inicialmente durante esse platô. Então, durante o platô, está aberto esses canais de cálcio e sódio, fazendo a entrada de cargas positivas, e estão abertos alguns canais de potássio, fazendo a saída dessas cargas positivas. Com isso, com essa entrada e saída, o potencial se altera muito pouco, já que está saindo e entrando cargas positivas. Então, o potencial da fibra forma esse platô. Depois de um tempo, esses canais lentos de cálcio e sódio vão se fechar e, nesse momento, mais canais de potássio vão se abrir. Então, vai somar aqueles canais de potássio que já estavam abertos durante o platô, com ainda mais canais de potássio que vão se abrir agora e assim vai causar essa repolarização abrupta, voltando ao potencial de repouso. Então, há essa diferença, tanto nos canais cálcio-sódio existentes aqui no músculo cardíaco, que não existe lá no músculo esquelético, como também a abertura desses canais de potássio, que no músculo esquelético há a abertura dos canais de sódio, e quando eles fecham, logo em seguida há a abertura de boa parte desses canais de potássio, fazendo essa repolarização abrupta. Aqui, durante o platô, há a abertura de alguns canais de potássio, que permite a formação desse platô, e quando esses canais de cálcio e sódio se fecham, aí sim há a abertura, em sua grande maioria, dos canais de potássio, assim fazendo a saída dessas cargas positivas e retornando o valor do potencial ao valor do potencial de repouso da fibra muscular cardíaca. Velocidade da condução do sinal do miocárdio. A velocidade de condução do sinal excitatório do potencial de ação, tanto nas fibras musculares atriais quanto nas ventriculares, é de cerca de 0,3 a 0,5 metros por segundo, ou aproximadamente 1 sobre 250 da velocidade nas fibras nervosas mais calibrosas, ou ao redor de 1 sobre 10 da velocidade nas fibras musculares esqueléticas. A velocidade de condução no sistema condutor especializado do coração, as fibras de Purkinje, chega a 4 metros por segundo, na maior parte do sistema, o que permite condução razoavelmente rápida do sinal excitatório pelas diferentes porções do sistema, como veremos no capítulo 10. Então, há essa diferença também na velocidade da condução. Enquanto o sinal excitatório vai percorrer as fibras musculares atriais e ventriculares com cerca de 0,3 a 0,5 metros por segundo, no sistema especializado no ecossistema condutor, essa velocidade vai ser muito maior.
chegando até 4 metros por segundo. Assim, esse sistema especializado vai ter uma função muito maior para gerar essa condução desse potencial e iniciar esse processo de levar, né, o potencial de ação para as fibras e assim poder gerar a contração do músculo cardíaco. Período refratário do miocárdio. O músculo cardíaco, como todos os tecidos excitáveis, é refratário à reestimulação durante o potencial de ação. Assim, o período refratário do coração é o intervalo de tempo durante o qual o impulso cardíaco normal não pode reexcitar a área já excitada do miocárdio, como mostrado à esquerda na figura 9.4. O período refratário normal do ventrículo é de 0,25 a 0,30 segundos, o que equivale aproximadamente à duração do prolongado platô do potencial de ação. Existe ainda o período refratário relativo, cerca de 0,05 segundos, durante o qual é mais difícil excitar o músculo do que nas condições normais, mas que ainda assim pode ser excitado por impulso excitatório mais intenso, como demonstrado na contração prematura no segundo exemplo da figura 9.4. O período refratário do músculo atrial é bem mais curto que os dos ventrículos, cerca de 0,15 segundo para os átrios comparado a 0,25 a 0,30 segundos para os ventrículos. Então, a gente vai ter essa figura 9.4, que mostra a força de contração ventricular, mostrando ainda a duração do período refratário relativo, além dos efeitos da contração prematura. Note que as contrações prematuras não produzem somação das ondas, como observado no músculo esquelético. Então, a gente tem esse gráfico mostrando a força de contração por segundos. Então, aqui é mostrada a força de contração e nesse ponto, nessa parte aqui em branco, a gente tem esse período refratário, onde pode chegar qualquer tipo de estímulo e ele não vai ser suficiente para gerar uma contração, uma nova contração nesse músculo cardíaco. E existe também aqui em rosa mais claro esse período refratário relativo, que já é quando a força de contração está menor e se chegar um potencial normal, então uma estimulação que causaria a excitação, né, iniciaria o processo de contração de uma fibra em repouso, se ele chegar nesse período refratário relativo, ele não vai ser capaz de iniciar uma contração. Entretanto, se esse estímulo for maior que o estímulo normal, ele pode ser capaz de excitar essa fibra. Então aqui a gente tem, né, nesse segunda onda, esse exemplo de contração prematura precoce, onde iniciou-se, né, a contração, durante esse período refratário não se consegue gerar uma nova contração, e aqui é a contração prematura precoce, onde a gente pode iniciar que essa contração iniciou-se no início do período refratário relativo. Então, bem nessa pontinha, se iniciou uma nova contração. Então, foi um estímulo muito forte que conseguiu estimular essa fibra para a contração. Então, houve essa contração prematura precoce, já que ela foi no início do período refratário relativo. Aqui, a gente tem a contração prematura tardia, onde essa nova contração se deu no final do período refratário relativo. Então, houve a contração, não se houve, né, novo estímulo durante esse período refratário, que é um período refratário absoluto, onde não se consegue de nenhuma forma ter um novo estímulo para a contração. E aqui houve um novo estímulo, mas agora já no final do período refratário relativo. Então, é chamado de contração prematura tardia. E é importante observar também que não há a somação dessas ondas. Então, foram contrações que no fim o pico de força de contração foram todos os mesmos. Não houve uma somação pela contração estar ocorrendo nesse período refratário relativo. E assim a gente encerra esse primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou opinião pode ser deixada aqui nos comentários ou ser feito lá no nosso Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Logo menos vai ter um novo vídeo continuando essa nossa leitura e discussão. Deixe seu like, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram. No mais, muito obrigado por estar estudando com a gente, por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.